Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Sicoob. Oi, gente! Bom dia! Bom domingo! 2021 é um ano muito especial para o mundo cooperativo. Completamos um ano no ar, aqui na Record News Espírito Santo e também na TV Sim. E fomos vencedores no Prêmio de Jornalismo Cooperativista. A reportagem vencedora mostra como o campo pode ser uma janela de oportunidade para o cooperativismo. O empreendedorismo hoje você busca, a valorização do seu produto e agregar valor com aquilo que você sempre trabalhou, Eu também estou muito feliz, também fui premiado com uma reportagem que mostra a força do comércio justo aqui no sul do Espírito Santo. A produção é da TV Educativa do Espírito Santo e foi gentilmente cedida para a gente exibir aqui no mundo cooperativo. Café, a grande paixão do homem do campo. No interior do Espírito Santo, os grãos estão presentes em muitas gerações. Tem ainda as notícias do agronegócio brasileiro e a Renata Erler, com novidades da pecuária na coluna Nosso Campo. Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, A gente já espera apanhar, Só de ouvir o nome. E internacionalmente o Brasil ele é muito questionado. Mas essa conferência ela foi excelente para nós, porque eles apontaram várias coisas, inclusive a nossa pecuária veio como modelo de sustentabilidade pelo processo. E também vamos falar sobre empreendedorismo e inovação no programa. Nós estamos falando de uma ferramenta, um recurso, uma quantidade de energia alocada num tipo de desenvolvimento que permeia o mundo inteiro hoje. E o Brasil, e especialmente o Espírito Santo, não pode ficar fora dessa carreira histórica, dessa avenida que está aí. Está aqui o troféu. A Rede Sim foi a grande vencedora do Prêmio de Jornalismo Cooperativista na categoria Repórter Cinegrafista. As imagens da reportagem premiada foram captadas pelo nosso colega Aroni de Freitas e mostram a força do empreendedorismo no campo. Eu tenho muito orgulho também de ter participado desse trabalho. E é por isso que a gente vai rever agora a reportagem vencedora. O que é empreender? Empreender, eu vejo como uma pessoa que vê oportunidade aonde ninguém mais vê. É o caminho para você conseguir desenvolver, E o campo, sem dúvida, é uma janela de oportunidades. Eu falo assim, a gente vê uma fruta estragando no pé, por que não beneficiar ela e agregar valor em cima? O empreendedorismo hoje você busca, a valorização do seu produto e agregar valor com aquilo que você sempre trabalhou, No Espírito Santo, a produção de doces, conservas, queijos, cafés, embutidos e carnes defumadas é uma prática muito comum no meio rural. No início, tudo isso era fabricado para consumo próprio das famílias. Com o tempo, esses produtos passaram a ser comercializados para geração de renda e também agregação de valor à produção agrícola da propriedade. Hoje, a atividade se profissionalizou e muitos agricultores se transformaram em empreendedores rurais. De uma boa ideia, surge um novo negócio. Meu pai, quando era vivo, ele comprou essa propriedade. Aí meu pai faleceu e a gente acabou vindo morar na roça. A gente trabalha já com mel há mais de 12 anos. Sempre gostei de abelhas, sempre ajudei meus tios a mexerem em tudo, mas nunca tive a oportunidade de ter a minha colmeia. Aí um dia consegui uma colmeia, colhi 4 litros de mel, guardei na prateleira da despensa. 2 meses depois, fui colher mel de novo, mais 7 litros. Eu falei, não dá certo tirar mel para ficar guardando. Então, vamos tentar vender mel. Aí saí oferecendo para as pessoas e tal. Aí cheguei num rapaz que tinha uma barraquinha na beira de estrada, ofereci o mel para ele. Na época, ele me ofereceu R$7 no litro de mel. E eu vi ele vendendo a 15 na minha frente.
Então pegamos, eu falei assim, não dá certo vender para atravessador, então vamos tentar direto para o consumidor final. A gente conseguiu o registro, começamos a envasar o mel e colocar no mercado, e isso já faz uns 12 anos. Minha história com a agricultura é desde a infância, né? Já ia junto com meus pais para a lavoura. Aqui a gente produz um pouquinho de tudo, com foco, né, nos cafés especiais. E tinha essa dificuldade de conseguir um mercado para o nosso produto, né? Produzimos o café, só que na hora de vender o nosso produto a gente não achava o mercado. E aí há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás a gente teve esse projeto aí de começar a estar beneficiando o nosso produto para conseguir um mercado para ele, né? Agregado. Isso é o que chamamos de agroindústria familiar, ou seja, um empreendimento rural de família. Em todo o Espírito Santo, existem 1.651 agroindústrias. Você esperava virar empreendedor? Não. Foi uma coisa que foi um passo depois do outro. A gente dá um passo, não imagina como vai ser o segundo e vai indo, né? Hoje a gente, nessa parte, a gente se tornou pioneiros em algumas coisas, né? Até mesmo na questão da agroindústria. O invase do mel em sachê. Hoje a gente é o único produtor rural autorizado a envasar mel em sachê no estado. A gente tem um SUSAF. A gente tem alguns outros produtos da área de agroindústria, das bebidas, que são pioneiros no estado. Nosso hidromel é o primeiro registrado do Espírito Santo. A aguardente de mel é a primeira registrada do Espírito Santo. E por aí vai indo. Cada hora está aparecendo alguma novidade. Empreendedorismo significa uma pessoa que tem aspirações, que ele é vocacionado para romper com desafios, para enfrentar desafios. Mas só que isso sozinho não basta. É preciso ter preparação. Não basta ter a vocação, é preciso estar tecnicamente preparado e principalmente ter um pouco do comportamento adequado àquela atividade que se queira empreender nela, não é? Então, quer dizer, empreender é uma coisa muito de cada indivíduo, de cada pessoa, no sentido dele querer alcançar um patamar de desenvolvimento dele e do seu negócio cada vez maior. Qualificação. Tá aí uma palavrinha importante para o sucesso do empreendimento. No início a gente nem repara, nossa, vou participar de um curso, muitas vezes você pensa, nossa, vou ficar lá 1, 2 dias, né, ouvindo algumas pessoas falarem, e só que é agregação de conhecimento, né? Muitas vezes do nada você nem repara, mas você já está usando aquele conhecimento que você adquiriu lá atrás. E o Sebrae, né, a gente sempre participa, né, de alguns eventos e até mesmo a nossa certificação, né? O Sebrae teve participação para a gente poder certificar a nossa propriedade como orgânica. São muitos os produtos que nós temos, muitos. Nós temos programas de liderança, nós temos coaching para esses empreendedores, nós temos consultorias que ajudam a esses empreendedores a montar um plano de negócio, montar o seu projeto, a sua empresa, para registrar a sua empresa. Nós temos mentoria para acompanhar esse empreendedor. Enfim, nós temos um conjunto enorme de produtos na nossa prateleira, com consultores credenciados que seguramente pode ajudar esse empreendedor a ter mais assertividade no seu negócio. Mas nem tudo são flores. 2020 chegou e trouxe com ele a pandemia do novo coronavírus. Daí para lá, muita coisa mudou. É um susto, né? Um susto. A gente logo imagina que vem uma coisa e rapidinho vai aparecer uma vacina, vai aparecer uma solução. E essa pandemia ela mostrou isso pra gente, que nem tudo é assim. A gente estava aí 3 anos com a agroindústria. E aí, do nada, quando a coisa começou a andar, entra a pandemia. E agora, o que fazer? A saída encontrada foi o cooperativismo. Olha, Bruno, hoje a gente são em 250 cooperados, né? A gente tanto compra a produção dos cooperados e a nossa cartela principal de fornecedores são o café, né? O pó de café, o mel de abelha, filé de tilápia, né? Na verdade a gente compra tilápia in natura do produtor e na nossa agroindústria a gente faz o filé de tilápia que é servido para as escolas e também no mercado interno, né? Também temos 2 associações de mulheres que fabricam biscoito, né? E além de outros produtos, hortaliças, né, e legumes em geral, né? Nosso mercado estava indo de vento em popa, como se diz, né? Com a pandemia aí de 2020, né, começou, a gente deu uma esfriada, né? Tivemos que dar duro investimento, né, para poder
escoar a produção um pouco dos cooperados, né? Inovação foi o que propôs a cooperativa aos cooperados. A gente teve que dar os pulos, como se diz, né? A gente criou um site para poder vender os produtos, né? A gente aproveitou, assim, esse momento de pandemia, né? Que as pessoas não poderiam sair de casa para fazer suas compras, né? Então a gente fez esse delivery, né? Entregando os produtos diretamente do produtor para o consumidor. E não é que deu certo. O cliente entra no nosso site, faz o pedido e toda sexta-feira a gente faz entrega na casa do cliente. Eu quis fazer a aquisição para fazer um teste e gostei muito. Sempre recebo toda semana em casa com muita boa qualidade os produtos, né? Chegam sempre certinhos, frescos. Como eu sei que chega fresco, né? Eles pegam na semana e entregam toda sexta-feira. Eu acho que isso tem uma qualidade, uma questão muito boa para a saúde. A gente viu que as pessoas ficaram satisfeitas, né? Quanto à entrega e quanto quem recebia o produto e quem também vendia o produto, né? Então foi bastante satisfatório para a cooperativa. O que a pandemia ensinou para vocês? A pandemia ensinou para nós mais união, né? Entre os cooperados, né? Começamos, apesar de estar distante, mas conversar mais, né? E ver mais os problemas um do outro e juntos arrumar solução, né? Porque a gente cresce, né? É na crise, né? Então não é usando a pandemia para crescer, mas a gente põe a cabeça para funcionar mais e as coisas acabam funcionando melhor, né? Você para pensar mais, né? A parceria ela é muito vantajosa para ambos lados. Eu preciso da cooperativa, a cooperativa precisa de mim, os apicultores precisam da cooperativa, a cooperativa precisa dos apicultores, tanto os outros produtores de alimentos, quanto até mesmo os agricultores, né? Porque se a gente não tem essa parceria, a gente acaba ficando muito fraco, isolados. É com eficiência que você reduz custo, que você aumenta a sua produtividade, que você alcança uma participação maior no mercado. Então é obrigatório, qualquer empreendedor precisa pensar em termos de eficiência. E você se considera somente um agricultor ou um empreendedor rural? Hoje eu falo que eu estou mais para um empreendedor rural. Sou produtor rural com muito orgulho, né? Pego no cabo da enxada, mas hoje na nossa realidade a gente está indo mais para o lado de empreendedorismo mesmo. Não deixo de ser produtor, mas um produtor empreendedor, né? A gente junta as pecinhas e junto a gente vai andando, né? Intervalo e nós já voltamos com o Mundo Cooperativo especial de fim de semana. A primeira cooperativa oficialmente no mundo surgiu na Inglaterra, em 1844. Surge para mostrar para a sociedade da época uma nova possibilidade de vida para o homem. Foi nesse momento que 28 tecelões tiveram a ideia: e se nós comprássemos direto dos produtores do alimento, em vez de comprar do nosso patrão? Nós vamos comprar deles, vamos comprar mais barato e vamos consumir ainda com mais qualidade. A primeira cooperativa é uma cooperativa de consumo. Ninguém acreditou neles que isso ia dar certo, mas perseveraram, insistiram, e não deu somente certo, como se disseminou essa ideia para o mundo. É dessa maneira, com as dificuldades do seu tempo, o homem se organiza e forma uma cooperativa. Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. E a gente tem aqui uma história, né? Um legado muito grande, né? Que o nosso padre Theodor Amstad criou a primeira cooperativa de crédito, né? Que é a Sicredi Pioneira em 1902. O discurso do padre foi principalmente o desenvolvimento regional que isso geraria. O propósito inicial da nossa cooperativa foi justamente unir trabalho e dinheiro. A comunidade entende muito a importância da cooperativa de crédito como promotora do desenvolvimento econômico e social e não como um banco. Nós somos uma sociedade de pessoas, nós valorizamos o trabalho e não o capital. A gente tem que dar importância a isso, mas mais importante do que isso é a pessoa, é o trabalho.
No momento que você gera riqueza em um local e distribui naquele local, você está fazendo com que a comunidade ganhe com isso. Porque quando muitos se juntam e cada um fazendo um pouquinho, o resultado é gigantesco. Fazer o bem a não saber a quem. Esse é o grande diferencial da cooperativa, transformar a vida das pessoas. De volta com o mundo cooperativo, e eu gostaria de compartilhar com vocês um dos momentos mais felizes da minha carreira. A conquista do primeiro lugar na categoria Telejornalismo do Prêmio de Jornalismo Cooperativista do Espírito Santo. A reportagem vencedora mostra um pouquinho de como o comércio justo tem melhorado a vida de pequenos produtores de café no sul do Espírito Santo. A produção é da TV Educativa do Estado e, gentilmente, cedida aqui para a gente exibir no mundo cooperativo. Acompanhe. Café, a grande paixão do homem do campo. No interior do Espírito Santo, os grãos estão presentes em muitas gerações. Desde criança, né? Meus avós já mexiam com café, mas era pouco, né? Mas hoje, né, a gente tem a satisfação de dar continuidade e melhorando cada vez mais. Começou pelo meu avô, depois meu pai, né? Agora ficou para mim, e a gente tenta passar para os filhos também. Minha esposa sempre ajudando, já a família também toda do café. Você consegue ver a sua vida distante do café? Não, de maneira nenhuma. É o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer, gosto de estar no meio da lavoura. Por aqui é assim, a cafeicultura é fonte de renda para mais de 130 mil famílias, a maioria de pequenos produtores. Minha lavoura é pequena ainda, a gente está começando a melhorar agora, mas é em torno de 100 e pouca saca de café que a gente consegue ainda colher. Estamos em Muqui, no sul capixaba, região produtora de café Conilon. Grãos especiais saem daqui e ganham um mundo, resultado da união dos cafeicultores. A Cafesul ela foi fundada em 1998, né? E o principal objetivo da fundação da cooperativa é uma busca por novos mercados, né? Reunir um número de produtores para poder sair da mão de atravessadores, onde eles colocavam um preço que os produtores estavam achando injusto no café, né? Então a formação dessa cooperativa é poder conhecer o café que eles estavam produzindo e buscar novos mercados. Itália e Estados Unidos são os principais destinos do café produzido na região. Você já tinha imaginado que o café grãozinho que o senhor produz aqui ia ganhar o mundo? Não. Através, né, da cooperativa a gente está sendo conhecido lá fora. Isso graças à qualidade dos grãos. O segredo de um Conilon de qualidade começa lá no campo, mas é aqui nesta sala onde ele é identificado. O que acontece aqui, Thales? Então aqui a gente faz a avaliação sensorial do café, onde a gente encontra os atributos que geram uma nota, né, onde o café é definido se ele é um café especial ou os cafés gourmets ou os tradicionais. Então, o principal atributo que a gente busca no café para ele saber se ele é especial ou não é a acidez e doçura. E isso está envolvido diretamente com o processo de produção. E vocês chegam a provar quantas amostras diferentes para se encontrar aquele café que realmente é a joia rara? A gente chega a provar até 60 amostras de café por dia no período de colheita, né? Identificando qual é o melhor lote do produtor para estar acessando os diferentes mercados que hoje já está muito exigente com relação à bebida, né? O valor desse café lá fora, ele é muito superior ao de um café tradicional? Sim, com certeza. Hoje a gente tem cooperados que conseguiu 3 vezes mais no preço do café por conta de ter um café de boa qualidade, de boa bebida.
O preço pago atualmente pela saca de 60 quilos de Conilon gira em torno de R$ 300, mas os cooperados da Cafesul conseguem um valor diferenciado pelo café produzido por causa de uma certificação chamada Fair Trade, traduzindo para o português, comércio justo. O comércio justo é um movimento social global que promove padrões de produção, comercialização e consumo mais responsáveis e sustentáveis. Põe no centro os seres humanos e a proteção do meio ambiente e também busca assegurar acesso aos mercados em condições justas e equitativas para os pequenos produtores e condições de trabalho dignas para os trabalhadores, promovendo a associatividade e seu empoderamento. O comércio justo é praticado em vários países. Surgiu na década de 80, de uma iniciativa entre México e Holanda. O café foi o primeiro produto a conquistar a certificação Fair Trade. Atualmente, o comércio justo reúne cerca de 1.700 organizações em 75 países. No Brasil, existem mais de 45 organizações que possuem o selo Fair Trade. São pequenos produtores de café, frutas frescas, mel, soja, castanha de caju e laranja para suco. A colombiana Sara Becerra é coordenadora de projetos para a União Europeia na Coordenadoria Latino-Americana e do Caribe de Pequenos Produtores e Trabalhadores do Comércio Justo, a CLAC. Ela esteve no Brasil para conhecer famílias beneficiadas pelo comércio justo e visitou a Cafesul em Muqui. Tem sido muito importante esta experiência para mim. Eu vi como as condições de comércio justo estão melhorando as vidas dos pequenos produtores e trabalhadores no sul do Espírito Santo. E nessa cooperativa, por exemplo, tem muitos projetos diferentes. Um desses que eu gostei, eu fiquei apaixonada, foi o trabalho que eles estão desenvolvendo com as mulheres. Eles têm uma marca nova que se chama Pó de Mulheres. E é incrível ver as mudanças que ocorrem nas vidas das mulheres que são parte dessas organizações, dessas comunidades, e como isso vai transformando a comunidade em geral. Além do preço justo, que a certificação Fair Trade ela tem um preço mínimo de garantia, que o produtor ele não fica à mercê do mercado, né, do mercado instável, que é o sobe e desce. Então ele, ao longo do ano ele tem um preço garantido, ele já entra colhendo o café com o café precificado, que a gente chama. Então ele consegue fazer os seus custos, né, ele já sabe por quanto ele vai vender o seu café, por um preço justo, por conta dessa certificação. E além do preço justo, que é o preço mínimo de garantia, tem todo o por trás disso, que é a assistência técnica, é o apoio à comunidade em torno onde os cooperados estão inseridos, né? Hoje nós estamos atuando em 7 municípios aqui no sul do estado do Espírito Santo. Então, onde tem cooperado da Cafesul, tem uma atuação em volta disso. Tanto na melhoria de vida, né, condições ambiental, trabalho escravo, os filhos dos cooperados têm boas condições de escola. Tudo isso, a certificação é uma das exigências da certificação. Os cooperados sentem no bolso a importância do comércio justo. Eu não sei o que seria se não fosse esse selo da Fair Trade aí. Se não fosse o comércio justo, os custos do café hoje pagam a conta? Não, acho que não. Não teria como não, porque mesmo assim já está um pouco difícil. Eu acho que se não tivesse esse certificado aí, com certeza seria bem pior. O nosso produto, além dele ser um produto conhecido, e a gente também, através dos incentivos agrotóxicos, muitos venenos que a gente não coloca na lavoura, as pessoas interessam no produto. E tem a questão do preço também, né? Do preço ser melhor do que o preço praticado no mercado. Sim, a gente tem um valor melhor, né? Isso é bom? Bom, é claro que sim, né? A gente está podendo levar para o produtor um preço justo e também diversificação de produção, né? Que hoje a gente tem as marcas de café que a Cafesul tem, né? Então a gente tem como objetivo levar uma melhor condição de vida para o
para o produtor. E a certificação Fairtrade proporciona isso. Então quem compra esse café lá na prateleira, ele sabe que esse café foi produzido com responsabilidade social, ambiental e econômica. O senhor espera mais para frente que essa prática se desenvolva mais, que mais pessoas participem, que mais pessoas saem ganhando e que o comércio realmente seja justo? É isso aí, né? Porque a gente, se é uma cooperativa, eu acho que a gente tem que pensar no outro, né? A questão da gente ser cooperativa é a gente pensar no nosso próximo. E a gente fica feliz com isso. Porque se a gente, né, ganhar, e também a gente espera que o companheiro vai ganhar também, né? Melhorar cada vez. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Todos ganham, né? Que a gente ganha, né? E também eu acho que o país ganha, né? O estado ganha, o município ganha com isso. Porque além da gente tá vendendo um café a melhor preço, e também é um incentivo a guiar bem o café, ser guiado aqui né, no município. Então isso é muito bom. Paradinha rápida aqui no programa e nós voltamos já. As cooperativas escolares, elas já existem no Brasil durante todo o século XX. Mas as cooperativas escolares ganham força a partir de 2010, em Nova Petrópolis. Partiu do diretor da Escola Bom Pastor e de um dos professores de conhecer um projeto que já acontecia há mais tempo na Argentina. E esse projeto era novo para nós aqui, ninguém nunca ouviu falar, ouviu como é que era uma cooperativa escolar. E aí foi vista uma oportunidade de se criar um laboratório de aprendizagem, mostrar na prática como é que funciona uma cooperativa. É um projeto que visa o aprendizado e ela é aberta dentro do ambiente escolar. Então todos os alunos têm a oportunidade de se associar. Então ele entrou na cooperativa, ele tem o compromisso de ser um bom aluno para mostrar para todo o ambiente escolar que a cooperativa ela é válida e ainda ele está fazendo esse projeto extra classe. O que as crianças produzem numa cooperativa escolar, nós não chamamos de produto, mas nós chamamos de objeto de aprendizagem. Essa bolacha que a gente tem aqui é de origem suíça, que se chama Speculatius. A parte mais importante que eles adquirem dentro da cooperativa é este valor de ser um líder. A gente aprende o trabalho em equipe, né? Conhecer mais o colega e distribuir mais as funções. Isso eu vou levar para minha vida inteira. Nós entendemos isso como a nossa principal bandeira social aqui na Sicredi Pioneira. Trabalhar justamente com jovens e crianças para que eles possam ter um entendimento do que é uma cooperativa, de quais são os princípios do cooperativismo. Nós estamos utilizando do cooperativismo para ter uma melhor educação, é porque nós acreditamos que juntos a gente consegue fazer algo que talvez a educação sozinha não atinja. O que nós pretendemos com esse trabalho com jovens e crianças é justamente deixar cidadãos melhores para o futuro. Em quem o cooperativismo chega, ele já faz diferença. E esse projeto de cooperativismo escolar é um dos caminhos, né? O cooperativismo ele parece que está implantado na minha veia já, porque desde pequeno eu já venho fazendo parte. Em qualquer carreira que eu seguir, eu sempre vou usar a questão do cooperativismo. Eu não vivo o cooperativismo só na escola. Eu levei isso para minha vida já. Cada um buscar essa ideia de todo dia querer mais, a gente consegue melhores resultados a cada dia.
Agricultores de uma região árida do sul da Espanha conseguiram aumentar a produção desenvolvendo novas maneiras de restaurar a fertilidade do solo. Tomates amadurecendo sob o sol no final do verão. Berinjelas prontas para serem colhidas. Essa fazenda no sul da Espanha se orgulha da sustentabilidade e de trabalhar com recursos naturais. Hernán Valley, na província de Granada, não é um lugar fácil de cultivar. A região é cercada por um deserto de estepe com condições semiáridas, quase não chove durante o ano e há geadas todas as noites de novembro a abril. Segundo esse trabalhador, essas são algumas das condições mais difíceis para a agricultura em todo o mundo. O que você pode fazer em outros locais, você não pode fazer aqui. Aqui nos deparamos bilhões de vezes com problemas que outras pessoas não tinham e por isso tivemos que buscar novas soluções. As temperaturas diárias são extremas. No solo, os agricultores já chegaram a registrar 80 graus Celsius no verão e 15 graus negativos no inverno, ou seja, não há plantação que aguente essas variações. Agora, um grupo de trabalhadores está tentando uma nova abordagem para a agricultura. O cultivo das mesmas safras, ano após ano, esgota os nutrientes do solo, mas a rotação de culturas ou a mistura delas melhoram a produção. As plantas são cultivadas juntas para serem colhidas ao mesmo tempo, um sistema chamado policultura, que ajuda a restaurar o nitrogênio do solo, algo importante para o crescimento saudável das plantas. Depois que as plantações foram devastadas por gafanhotos em 2008, Fran Martínez começou a fazer experiências com cobertura verde, plantas que não são destinadas ao consumo, mas cultivadas para restaurar a fertilidade do solo. Desde 2014, ele trabalha com um grupo de agricultores interessados em formas sustentáveis de cultivo. Uma área de mais de 6.000 hectares foi designada como cultivo regenerativo orgânico. Depois de concluída a colheita, os agricultores colocam a cobertura vegetal verde com um trator para proteger o solo. Elas usam essa cobertura para que o solo nunca seja exposto e as variações de temperatura sejam menos extremas. Os trabalhadores não recebem financiamento direto e nem subsídio públicos específicos para o projeto e contam apenas com os lucros da produção. Agora, eles planejam restaurar ecossistemas na África do Sul, Austrália e Holanda. Em breve, os agricultores terão um mercado online para os produtos. Eles devem oferecer amêndoas, pistache, nozes, vinho, mel, ervas aromáticas e azeites, todos produzidos pensando no futuro da terra. A expectativa é que o site esteja funcionando até o final do ano. Pode não parecer, mas o mercado de frutas com caroço movimenta cerca de 54 milhões de reais na economia brasileira. Santa Catarina, por exemplo, é o terceiro maior produtor de pêssego do Brasil e já tem agricultor trabalhando na colheita. Essa é a propriedade do Giovanni. Aqui ele tem uma produção diversificada. Já vem de família há muito tempo, a avós passou para os pais e agora eu com meu irmão coordenando, tem ainda a supervisão do pai, mas é a gente que coordena. Aqui pêssego, ameixa, nectarina, uva e maracujá. Esses são os principais. No inverno a gente planta um pouquinho de verdura, mas não é muita coisa. Com tanta variedade, o Giovanni tem trabalho o ano todo, mas algo que está conquistando cada vez mais o consumidor é o pêssego. Graúdo, poda, raleio e adubação. Esse é o principal. Esse teu pêssego aqui é gostoso, garante? Garanto. A produção é boa e é doce. E não é só ele que garante um pêssego de qualidade no sul do estado. Aliás, não só pêssego. Pelo clima, as frutas de caroço são ótimas para o cultivo, mas também exigem muito dos produtores. Ele começa desde a produção da muda, desde a da enxertia, o plantio de uma muda saudável, a correção do solo, o tratamento adequado do solo, a adubação, a formação da planta para que ela tenha uma estrutura adequada de produção e que facilite o manejo para o produtor, e depois os cuidados, a poda, de raleio até a colheita. Então são um cuidado que desde o início da produção... Esse carinho é visto de perto aqui na propriedade do Giovanni, investindo cada vez mais em tecnologia, mas cuidando sempre do manejo. Desde os tratos que você viu ali, o arqueamento, tudo, plantio, começa lá no solo, né? Depois plantio, aí vem os tratos culturais, podando... Com 2 anos a 3 ele vai começar a plena produção.
E até ali é muito manejo, muita mão de obra. Todo esse trabalho por tanto tempo garante esse resultado. Uma fruta de qualidade. No ano passado, a produção em Santa Catarina rendeu quase 19 mil toneladas. A expectativa é que nesse ano a safra seja menor, mas satisfatória. O pêssego está com preço médio, assim, no momento está iniciando a produção, está um preço adequado, remunerando o produtor de uma maneira adequada. Nós temos sendo uma produtividade normal, que permite dar ao produtor uma boa rentabilidade. Vamos ter uma oferta normal, não é uma super oferta, uma oferta normal ao nosso consumidor. Está começando agora. O processo é longo. Plantio, cuidado, poda, colheita, seleção. E é importante que todos façam a sua parte, inclusive quem compra. Esse produtor de Uruçanga colhe cerca de 80 toneladas por temporada. E tem uma situação interessante, tanto para ele que produz, quanto para você na sua casa consumidor. O pêssego é uma fruta muito delicada, tem que ter muito cuidado, desde a hora da colheita até a hora que ela chega aqui, nesse tipo de caixa, e também na prateleira do supermercado, onde você, consumidor, tem que fazer a diferença, tendo cuidado na hora de escolher a sua fruta. Isso vai ser bom para o seu bolso e bom também para o produtor. Com certeza, a gente já cuida aqui, conversa com o pessoal que tem a colheita para ter o cuidado já desde soltar na caixa, na classificação, e o consumidor tem que ter a consciência lá no mercado, não ficar apertando o fruto para ter uma boa qualidade para o próximo que vai chegar lá na gôndola pegar. O que muda para a pecuária depois da COP26? Esse é o tema da nossa coluna Nosso Campo, aqui no Mundo Cooperativo neste domingo, e a gente já recebe a Renata Erler, a nossa especialista em pecuária. Renata, bem-vinda nesse domingão. Obrigada, Bruno. Bom dia, pessoal. O que muda? Bruno, Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, né? A gente já espera apanhar, né? Só de ouvir o nome. E internacionalmente o Brasil ele é muito questionado, mas essa conferência ela foi excelente para nós, porque eles apontaram várias coisas, inclusive a nossa pecuária veio como modelo de sustentabilidade pelo processo. E né? A pecuária que já apanhou tanto, né? Pois é, então foi muito positivo para nós nesse sentido, né? Eles apontaram que o grande desafio é a redução da emissão de carbono mesmo proveniente de combustíveis fósseis. E que, enfim, na verdade, várias ações em conjunto precisam ser feitas. O que traz de positivo para a pecuária? O ponto principal é que a gente está no caminho certo, né? Nós não chegamos ainda onde a gente pode chegar. A gente precisa continuar produzindo, crescer produção, reduzir área, enfim. Mas o que muda para nós é a visão que o pessoal lá fora passa a ter do nosso processo produtivo e que foi anunciado lá. E não foi só brasileiro falando. Eu acho que isso que é muito importante, né? O que muda para nós é que a gente sabe que a gente está no caminho certo e a gente vai seguir evoluindo nesse sentido, buscando uma pecuária regenerativa, respeitando o meio ambiente, sustentável. Então ela precisa respeitar o tripé, né, do sustentável, que não é só o ambiental, mas também o econômico e o social. Você acredita que a integração lavoura, pecuária e floresta pode ser a nossa grande menina dos olhos? E para chamar a atenção para o que a gente está fazendo e ainda virar modelo para outros países? Com certeza. Esse foi o ponto-chave, né? Porque a carne carbono zero, ela é proveniente da integração lavoura, pecuária, floresta. Então esse é um caminho que o Brasil vai evoluir nesse sentido. A gente tem várias coisas a serem feitas. A primeira é seguir com a recuperação de áreas de pastagens degradadas. A gente já evoluiu muito nisso e a gente precisa evoluir mais. O segundo passo é, a partir do momento que a gente recuperar essas áreas, e aí a lavoura pode ser utilizada inclusive no processo de recuperação, é mesmo trabalhar a integração, os processos integrados de produção. Para quem está em casa poder entender, Renata, eu queria que você explicasse rapidamente qual que é a diferença da criação de gado do modelo tradicional para uma criação de gado no modelo integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, no modelo tradicional,
na fazenda você tem produção só de pasto e gado, e ponto. E é isso. Quando você fala de integração, dentro daquela mesma área você tem outras atividades. E aí, por exemplo, a lavoura, ela entra num processo de rodízio com a pecuária. Existe, inclusive, uma alteração de áreas. Floresta, ela ocupa aquela área por mais tempo. Então, quando a gente coloca floresta, a gente divide essa área e integra uma área de pasto, uma área de floresta, uma área de pasto. Então, a gente trabalha a sombra, trabalha a composição do solo, enfim, considerando aquela floresta. No caso da lavoura pecuária, a gente faz a lavoura por 2 anos naquele local. Nos próximos 2 anos, essa lavoura ocupa o lugar de pasto em outro lugar e o pasto ocupa a área onde ela está. Então, eu tenho ao mesmo tempo, em áreas diferentes, lavoura, né, agricultura e pasto. E aí essa rotação, ela reduz incidência de doença, porque eu coloco uma cultura nova na área. Aonde eu tenho lavoura, eu aumento a fertilidade do solo, porque eu tenho mais adubação. Então, quando o pasto chega, ele já chega trazendo uma produtividade mais alta, porque o solo é mais fértil. Enfim, e aí a gente ainda precisa evoluir dentro desse tipo de produção, Bruno, porque a gente sabe que vários adubos, eles também são de fontes não renováveis. A ureia, por exemplo, é uma delas. Então, hoje a gente já busca opções alternativas para substituir, para compor essa fertilidade do solo, estrutura do solo, como a gente pode trabalhar isso e não ser tão dependente. Sem adubo químico é muito difícil produzir o volume de comida que a gente precisa. Quase e aí impossível. Eu queria te fazer uma perguntinha para a gente poder encerrar. Há muita diferença de produtividade de uma pecuária tradicional para uma pecuária de ILPF? Em relação à produtividade de carne, elas conseguem competir, tá? Aonde tem floresta, por causa da diferença de sombra, a gente tem diferença de produtividade por hectare e a gente produz mais carne, sim. Então, além de ser melhor para o meio ambiente, a gente também consegue produzir mais. Então, esse é um ponto muito importante, porque para trazer, olha que coisa impressionante, o nosso agro e a pecuária traz. O que ela precisa de solução para o meio ambiente é o que faz ela produzir mais e ser mais eficiente. Verdade. Não tem outra atividade que faz isso. É impressionante, né? Não tem outra atividade que faz isso. Então, eu me arrepio, porque a gente está no caminho certo, né? E a gente sabe que, respeitando o meio ambiente e fazendo tudo que a gente precisa fazer, a consequência vai ser produzir mais. Então, é um negócio incrível. Renata, muito obrigado mais uma vez pelas explicações. E a gente volta aí ao longo das semanas para tratar desse assunto, que é um assunto muito bom. Adoro falar de pecuária e adoro falar de meio ambiente. Quando junta os dois, dá tudo certo. É isso aí, Bruno. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Eu é que Bom agradeço. Domingo. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Qual a relação entre empreendedorismo e inovação? Essa é uma demanda dos empreendedores capixabas e é por isso que eu recebo aqui no estúdio o Luiz Toniato, ele que é diretor técnico do Sebrae. Toniato, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez nesta semana que antecede ao grande evento de inovação do Espírito Santo, né? Sem dúvida, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho para toda a sociedade capixaba sobre o significado desse evento, para que ele está sendo construído e oferecido à sociedade. Vamos começar com um pouquinho de história, Toniato. Quando que a inovação passou a ser tão importante para os empreendedores? Olha, Bruno, isso é uma pergunta oportuna, porque nós estamos falando de uma ferramenta, né, um recurso, uma quantidade de energia alocada num tipo de desenvolvimento que permeia o mundo inteiro hoje. E o Brasil, e especialmente o Espírito Santo, não pode ficar fora dessa carreira histórica, né, dessa avenida que está aí, né? E nós já tivemos ciclos de desenvolvimento econômico no passado, aí, como café, as grandes plantas aí que vieram, Vale, Aceló, Aracruz, etc. E a gente aposta, e todas as tendências indicam isso, de que a gente
está entrando num novo ciclo de desenvolvimento econômico no Estado do Espírito Santo e ele passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento tecnológico através da inovação. Daí a importância do tema, né? Nós começamos esse movimento, eu faço parte do esforço nessa direção já há algum tempo, e aí eu demoraria muito aqui, porque eu teria que elogiar muita gente que participou, que ajudou, né, na construção desse movimento. Em pessoas que estão ligadas às instituições, pessoas que estão ligadas às empresas, às academias, ao governo, ou seja, que são as 4 frentes, a gente costuma dizer que são as 4 hélices do sistema de inovação, né? As empresas, as academias, as instituições e o governo. São os 4. Né? E lá atrás, antes do surgimento da MCI, já se discutia, né, que a gente tinha ações muito soltas, cada um fazendo um pedaço, e que a gente sentia falta de ter um movimento que organizasse, que desse coesão a toda essa energia e desse uma diretriz única para todo o Estado do Espírito Santo com foco na inovação. Foi daí que surgiu a demanda de se ter a mobilização capixaba pela inovação, a MCI, lá nos idos de 2017 e tal, mais ou menos nessa data aí, né? E hoje ela vai muito bem. Nós temos hoje no Espírito Santo assim, uma convergência enorme, uma boa vontade dos atores, e isso foi sendo construído ao longo do tempo. Passou 2017, entrou 2018, nós estávamos na gestão do Léo Castro na Findes, isso foi intensificado, o governo entendeu essa necessidade de entrar forte no tema da inovação, né? Então, a partir daí a gente começou a trabalhar junto com o governo no sentido de intensificar o apoio ao fundo que leva recursos para a inovação, que é administrado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia através da FAPES, que é a fundação, né? E o governo colocou isso nas suas prioridades, as empresas entenderam isso, a Findes deu pontapés importantes, deu partida importantes em ações nesse sentido, né? E a partir daí isso foi ganhando mais coesão. Com o passar do tempo, a gente sentiu falta de ter um evento que pudesse mostrar para a sociedade o que esses atores, nessas 4 frentes que eu falei, nas tais 4 L's, né, que eles pudessem demonstrar tudo que estão fazendo em prol do fortalecimento do ecossistema de inovação, que é o propósito maior da MCI, né? E eu falo assim com alegria disso porque assim, é uma contribuição que esses atores todos estão dando no sentido de melhorar esse ecossistema todo e gerar muito mais oportunidades de desenvolvimento, de ocupação, de renda, etc. E vocês vão estar compartilhando tudo isso que foi estudado e pesquisado ao longo desses anos nesse evento que acontece na Praça do Papa no próximo dia 2. Dia 2. Quinta-feira. Quinta-feira é a abertura. Eu desde já quero convidar a todos que têm conexão com esse tema, né, as pessoas dedicadas às empresas, ao desenvolvimento tecnológico de inovação das empresas, nas academias, no próprio governo, né? O governo tem aí uma área de apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação através do PitGov e o LabGES, e eles estão com a gente como co-patrocinadores do evento, assim como vários outros parceiros, né, que estão lá. E dia 2 temos a abertura, né? E dia 3, que é sexta-feira, 4, que é sábado, e 5, que é domingo, aí nós temos atividades o dia inteiro, Bruno. O dia inteiro, e sim, atividades muito ricas que estarão sendo apresentadas lá. Toniato, qual que é a sua opinião e percepção quanto ao investimento em tecnologia e inovação? A gente ouve notícias dos colegas Brasil afora falando em cortes em ciência e tecnologia. E pelo contrário, aqui nós estamos fazendo o inverso. Estamos investindo em tecnologia, em ciência. Qual que é a sua opinião nesse contraponto? Enquanto nós estamos indo numa direção, tem situações em que o país vai na direção contrária. É lamentável, viu, Bruno? Lamentável isso, porque se um dos compromissos que a nossa geração, que a geração atual tem, é de deixar um legado para gerações futuras. Então nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade de construir uma ambiência que seja favorável à empregabilidade, à ocupação e renda dessa quantidade de jovens que estão aí ou formados ou se formando, né, e que precisam encontrar essas oportunidades. E essas oportunidades seguramente passam
pelo caminho da tecnologia, da inovação. Então, o Espírito Santo está dando mais um exemplo para o país, além de outros que nós temos, né, de equilíbrio, de responsabilidade fiscal, de ter um fundo soberano e tal, né, que o governo pode falar melhor do que eu sobre isso, mas isso são valores que o Espírito Santo adquiriu e que já passaram a pertencer à sociedade capixaba, né? Por exemplo, ninguém da sociedade hoje pode imaginar que o nosso Estado perca o seu equilíbrio fiscal, porque é com isso e com a sua capacidade de geração de investimento que ele pode atender demandas sociais, de educação, de segurança, de saúde, etc. Então é fundamental que o Espírito Santo consiga se manter nessa trajetória, porque ela é a mais adequada para o momento atual. Toniato, você está falando aí de grandes atores envolvidos nessa questão da inovação. Findes, governo do Estado, instituições públicas e privadas. O cooperativismo é beneficiado com essas inovações que estão sendo pesquisadas aí ao longo desses anos? O Bruno, todas as atividades humanas hoje, né, eu acabei de voltar do Web Summit em Portugal, congregando aí startups do mundo inteiro, né, assim, uma quantidade enorme, né, e todas as atividades que você pode imaginar têm pegada necessária para a inovação. Os governos, principalmente, hoje, precisam desenvolver um compromisso interno e o governo do Espírito Santo está colocando isso na sua prioridade, já colocou na sua prioridade. Isso vale para todas as instituições que precisam estar inovando. E o cooperativismo, ele tem, inclusive, o do Espírito Santo e da rede brasileira, tem um programa, se não me engano, chama Inova Coop, que ele exatamente pretende ajudar no encontro de soluções inovadoras para o cooperativismo, que é tão necessário para esses tempos atuais. E a cooperativa e a associação deve ficar refém do que está sendo discutido lá fora ou deve olhar para o próprio umbigo, falando no bom português, e começar a buscar soluções e inovações dentro de casa, Toniato? As soluções, normalmente, de inovação, a inovação tem vários processos, né? Eu posso ter uma inovação que seja a mais radical, assim, que ela é disruptiva, né? Porque ela apresenta uma solução para um problema de uma outra forma, ou seja, ela torna-se disruptiva. Eu posso também ter inovação incremental, e isso para ficar em duas situações que a gente pode detalhar em algum outro momento. E no caso de você encontrar qualquer uma dessas duas soluções, você precisa olhar para os seus pontos de problema, os seus pontos de dor, e colocar esses pontos de dor, no caso pela inovação aberta ou por spin-offs acadêmicas, onde você encontra caminhos para buscar essas soluções. Você oferta um desafio para a sociedade, essas startups novas, aí a garotada vai olhar para aquele desafio e vai se julgar, se eu sei resolver isso, vai lá, se oferece, vai ter uma banca para examinar e tal. Então, quer dizer, todos nós, em todas as instituições, seja no cooperativismo, nas nossas instituições, do comércio, da indústria, do serviço, onde for, a gente tem problemas a serem resolvidos. E uma forma ágil que o mundo encontrou de ajudar a resolver esses problemas é você externar o problema e convidar pessoas de fora, que normalmente são as startups, podem ser empresas também, mas normalmente são as startups, que elas buscam apresentar essas soluções. Eu acho assim que é um desafio que a sociedade toda tem em todas as suas instâncias. Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Mundo Cooperativo fazer, digamos, um esquenta para o evento da semana que vem, né? Evento que acontece nos dias 2, 3, 4 e 5, na Praça do Papa, o ESX, um evento de inovação e empreendedorismo, e o Toniato vai voltar aqui para poder falar mais sobre o ESX. Combinado, Toniato? Já marca aí na agenda, obrigado. Tá bom? Obrigado mais uma vez. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Quer saber o que acontece aqui nos bastidores das nossas gravações? É só ficar de olho nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a se encontrar aqui na programação da Record News Espírito Santo e também da TV Sim. Um grande abraço, até lá!
Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi.